Esse vídeo eu queria muito que alguém tivesse gravado na época que eu comecei a faculdade. Oi, eu sou a Tainara e esse é o nosso hub, onde você encontra ciência com um toque de sobrevivência universitária. Se você clicou nesse vídeo, muito provavelmente é porque você ou está iniciando a sua carreira acadêmica dentro de uma universidade ou conhece alguém que está nessa situação. Quando eu estava lá no começo da minha carreira acadêmica, em 2020, quando eu entrei na universidade, antes de bater a pandemia, eu era uma página em branco. Eu não sabia onde eu estava pisando. Por eu ter cursado uma universidade que tinha uma proposta ali um pouco mais aberta para a América Latina, na minha turma tinham muitas pessoas do Paraguai, da Argentina, tinha gente da Costa Rica, Venezuela e uma grande parte do Brasil mesmo. E todos eles, de alguma forma ou de outra, já tinham alguma experiência com o ambiente científico, já tinham entrado no laboratório ou manuseado algum instrumento ali que você normalmente usa para alguma análise. Diferente deles, quando eu entrei na universidade, eu nunca tinha pisado num laboratório na minha vida. Para vocês terem uma noção, na primeira vez que eu manipulei o microscópio, eu pensei que uma bolha de água era uma célula. Pra gente ver que, às vezes, a gente só precisa ir com a cara e com a coragem para seguir nossos sonhos. E pensando sobre isso, esse vídeo é exatamente para essas pessoas que estão chegando meio cruas na universidade, assim como eu cheguei. E eu quero dar um adeno aqui para a gente conversar sobre algumas habilidades que eu acredito que sejam muito interessantes você começar a adquirir já no começo da sua universidade, para não sofrer lá na frente. A primeira habilidade que é muito importante que você desenvolva já no começo da sua graduação, da sua vida acadêmica, é encontrar e ler artigos científicos. É uma habilidade que eu confesso que eu demorei um pouquinho para desenvolver, porque, como eu disse antes, eu nunca tinha pisado em uma universidade da vida, nem sabia o que era artigo científico. E a grande pegada dos artigos científicos é justamente que eles são boas fontes de informação para você entender como que está o estado da arte daquele tema que você tem que pesquisar. Diferentemente dos livros didáticos que a gente é acostumado no ensino médio, ou até mesmo para o pessoal que cursou o ensino fundamental entre os anos de 2008 e 2009, aquela apostila que o governo dá pra gente, normalmente tinha o que a gente precisava estudar para passar nas provas. Porém, quando você ingressa numa universidade, é muito comum que a gente fique um pouco perdido ou que não saiba de fato como se atualizar, viver atualizado em relação a um tema que a gente tem que pesquisar. Um tema de interesse que você queira de fato levar para sua carreira acadêmica ou algum tema que você precise de uma investigação um pouco mais atual para fazer uma apresentação ou talvez ingressar em um projeto de iniciação científica. Diferente dos livros didáticos que a gente tem disponível na nossa biblioteca da universidade, que dão uma introdução muito boa sobre o assunto que você precisa estudar, os artigos científicos eles também dão alguma introdução, tem ali o resumo, uma revisão do que seja, mas eles também te dão um olhar atualizado sobre aquele tema. Além de saber que o artigo científico existe e que ele é uma boa fonte de atualização, você também tem que aprender a encontrar bons artigos. Então, plataformas como a Cielo, o Scopus, o PubMed são muito interessantes para você começar a vasculhar nesse primeiro momento que você está entrando na carreira acadêmica, está entrando na universidade. A segunda habilidade que eu acho que é muito interessante você já começar a desenvolver é justamente a escrita acadêmica, a escrita de relatórios, a escrita de artigos, porque diferente do que a gente tinha no ensino médio, que seriam as redações, que são textos corridos sobre um determinado assunto, que tem ali uma estrutura um pouco mais simples, os artigos científicos, por exemplo, eles têm uma estrutura um pouco mais detalhada, com introdução, justificativa, objetivos, uma discussão, uma conclusão ou um resultado esperado e também a parte da referência bibliográfica, que é onde de fato você retira aquela informação, que você consegue validar as suas ideias, as suas hipóteses e teorias. A terceira habilidade que vai te ajudar muito nesse começo e também em toda a sua carreira acadêmica e profissional é a organização e gestão do tempo. Ter a habilidade de você criar uma rotina, organizar como vai ser o seu dia dentro da sua realidade. Separar um horário além daquele horário que você tem que ter as suas disciplinas, mas também organizar depois que você finalizou a sua rotina
das matérias que você precisava estudar naquele dia. Então, separar uma hora para revisar aquele assunto ou talvez se aprofundar no que você viu dentro da sala de aula, organizar a sua rotina para que entre dentro dela um espaço para um lazer, que é muito importante também para a gente desacelerar um pouco, e também incluir horários para você tanto passar com os seus amigos na parte social, na parte de networking, quanto para você cuidar da sua saúde, porque é muito importante você manter o seu corpo saudável para que não haja complicações no meio do caminho. A quarta habilidade que é muito importante que vocês desenvolvam é o senso de autonomia. Diferente do ensino médio, do ensino fundamental, onde a gente tem lá o nosso estudo, o professor que ajuda a gente, de tudo quanto é forma para a gente aprender aquele conteúdo, na universidade nós também temos o nosso professor que ele vai ser um facilitador daquele assunto para que você entenda a lógica e o raciocínio por trás dele, mas para que você incorpore e internalize esses assuntos, é necessário que você crie um senso de autonomia, de você ir lá e estudar por você mesmo, porque muitas vezes somente o horário da aula, aquele horário que o professor está apresentando aquele assunto para você, não vai ser suficiente para você entender tudo que você precisa. Então, tanto para quando você precisa estudar, quanto para a partir de quando você tiver que incorporar alguns projetos na sua rotina, seja uma iniciação científica, um projeto de extensão, você tem que criar esse senso de autonomia de ir buscar as coisas que você precisa. Então, quando você precisar de uma informação, comece a criar esse senso de buscar nos livros, de buscar em artigo, de falar com pessoas que talvez passaram pela mesma disciplina ou pela mesma metodologia ou pelo mesmo projeto que você e perguntar o que elas fizeram para contornar determinado problema ou para solucionar determinada coisa que não está andando pro lado que a gente quer. Se você ficou até o final, eu agradeço muito pela sua atenção e eu gostaria de pedir para você considerar com carinho se inscrever no canal e mandar esse vídeo para alguém que você acha que está passando por uma situação dessas ou uma situação semelhante. Obrigada mais uma vez por me acompanhar até o final desse vídeo e eu espero te ver aqui nos próximos também.